Ora bem, é domingo e é dia de fazermos um bolinho juntos por aqui. Ontem deixei-vos uma pergunta, que bolo é que vocês queriam que eu fizesse hoje? E havia muitos pedidos assim, muito diferentes, mas havia algumas coisas que se repetiam, nomeadamente bolo de cenoura, bolo mármore e bolo crumble. Então, o que é que eu decidi fazer? Decidi fazer um bolo de cenoura, mármore e crumble. Este bolo já existe no canal, numa versão simples, e o que nós vamos fazer aqui é fazer esse bolo com uns upgradezinhos. Ora então, temos aqui as cenourinhas e reparem que as cenouras eu dou por peso e não por unidade, porque o bolo de cenoura tem às vezes tendência a ficar um bocado enqueijado e os bolos quando ficam enqueijados é por causa, normalmente, pode ser por muitas coisas, mas muitas vezes é porque tem excesso de umidade. Então, é importante pesarmos as cenouras, que é para podermos controlar exatamente a quantidade que vamos usar. E vamos pesá-las com a casca, está bem? Pesem com a casca e depois é que as descasquem. As minhas cenouras, estas aqui, pesam exatamente 334 gramas, portanto, dentro daquela janelinha que eu vos pus lá. Seguimos com o óleo, eu uso óleo de girassol, eu não testei fazer este bolo com outras gorduras, eu acredito que funcione também com azeite, apesar de ficar um pouco mais acentuado o sabor, ou com óleo de coco, mas não testei. Aqui estou a usar açúcar branco, apesar de eu fazer este bolo muitas vezes com açúcar amarelo e gostar muito de fazer com açúcar amarelo, mas como tenho pouco estou a doseá-lo. Com açúcar mascavado escuro não aconselho porque vai ficar demasiado úmido e pode contribuir para que o bolo fique enqueijado. Ovos, uso ovos L, a minha farinha que é sempre a tipo 55 sem fermento e o fermento vai à parte. Quem quiser fazer o bolo de cenoura em mármore vai juntar uma colherinha de sopa de cacau. Para a parte do crumble, se quiserem dar esse passo extra, tenho aqui manteiguinha a temperatura ambiente, açúcar e farinha. Normalmente eu também gosto muito de fazer os crumbles com açúcar amarelo, mas aqui estou a usar branco, podem usar qualquer um. Já tenho também aqui a minha forminha preparada, eu hoje vou usar uma forminha de buraco, tem nesta parte mais larga 23 cm de diâmetro, eu já untei, já enfarinhei, mas também podem fazer este bolo em qualquer formato de forma, sem buraco, forma de bolo inglês, em muffins, vai funcionar de qualquer maneira. Vou já ligar o meu forno nos 180 graus e depois vou começar por fazer o crumble e vou reservar. Para fazer o crumble, vou juntar a farinha e o açúcar aqui numa tigelinha, sem a tigelinha, e depois vou juntar a manteiga que está em textura pomada, está em temperatura ambiente, vou colocar aqui por cima e depois com as pontinhas dos meus dedos eu vou fazer assim uma espécie de farofinha. Vou aqui incorporar a farinha juntamente com, aliás, eu vou incorporar a manteiga juntamente com a farinha e com o açúcar e a ideia é que fique uma mistura granulada, porque se nós continuarmos a mexer isto muito, vamos ficar com uma massa de bolachas e nós queremos uma massa granulada, que é para dar aquela textura do crumble, que é assim umas bolinhas de massa crocantes. Crumblezinho feito, é assim que deve ficar, bem granulado. E este crumble é uma versão completamente simples. Como eu já vou fazer o bolo mármore por baixo, não vou adicionar aqui mais nada. Mas se vocês quisessem, podiam também juntar aqui, por exemplo, umas raspinhas de limão, canela em pó fica ótimo, gengibre, para dar assim um toquezinho extra ao crumble. E também fica muito bem se quiserem pôr uns frutos secos picados, umas nozinhas, umas amêndoas, vai ficar ótimo. Eu agora vou começar a descascar as cenouras e só quero que reparem como a Lola está ali tão sossegadinha a dormir e assim que eu começar a descascar as cenouras vocês já vão ver. Nada mais simples do que fazer esta massa de bolo. Nós vamos triturar os ingredientes líquidos, que são as cenouras, porque as cenouras agora são sólidas, mas quando a gente as tritura, elas ficam num puré líquido e úmido. Vamos juntar os ovos, o óleo e o açúcar, como eu já vos disse noutras ocasiões,
que também em pastelaria se considera um ingrediente úmido, muitas vezes quando fazemos bolos, exatamente porque ele, quando se junta com outros ingredientes úmidos ou líquidos, ele também derrete. Então, eu vou fazer isso para dentro do copo da minha bimby, mas vocês podem fazer num liquidificador ou, se não tiverem, podem juntar tudo num recipiente alto e triturar com uma varinha mágica. Vou então cortar as cenouras em rodelas aqui para dentro. Vou juntar o açúcar, o óleo e os ovinhos. Vou então triturar isto aqui. Eu faço isto em velocidade máxima e o tempo, olha, não sei, eu nunca costumo controlar os tempos na bimby. Eu vou sempre vendo, que é o que a mim me interessa, é que a textura esteja bem. Quando já tiver então tudo trituradinho, tivermos assim um liquidozinho, está pronto. Nesta tigelinha vou colocar a farinha, o fermento, vou dar aqui uma mexidela para o fermento se incorporar bem com a farinha e vou despejar para aqui esta mistura líquida e vou envolver bem, sem bater demasiado, até termos a nossa massinha feita. E é só isto, massinha do bolo simples, está feitinha assim que tivermos todos os ingredientes bem integrados. Vamos misturando assim, devagarinho, com paciência, até deixarmos de ver a farinha. Massinha feita, eu agora vou retirar um bocadinho desta massa, aí cerca de entre 1/3 e metade, e vou juntar aqui nesta tigelinha para depois fazer aqui a minha massinha de chocolate com o cacau. Quando eu uso cacau, quando junto cacau numa massa, eu gosto sempre de peneirar, porque o cacau costuma ter assim uns grumezinhos, então é isso que eu vou fazer antes de misturar aqui nesta massinha. Agora é só envolver suavemente o cacau até termos uma massinha aqui de chocolate. Massinha de cenoura pronta, massinha de cenoura e chocolate pronta, crumble pronto, a nossa forminha pronta. Estamos a 2 minutinhos de ter este bolo no forno. Vou começar por colocar aqui na forma mais ou menos 1/3 da massa de cenoura, seguida de cerca de metade da massa de chocolate, mais 1/3 da massa de cenoura, a restante massa de chocolate e, por fim, a restante massa de cenoura. Para marmorear um pouquinho mais a massa, eu venho agora aqui com uma faca e vou fazer assim uns movimentos cortantes e circulares, com cuidado para não raspar na forma, para não tirar a parte da manteiga e da farinha que serve para untar. Pronto. E por fim, vou pôr um pouquinho deste crumblezinho, não vou pôr muito, porque senão depois fica uma capa muito grossa em cima e dificulta a cortar as fatias. Dependendo da forma que vocês estiverem a usar, é possível que vos sobre um bocadinho desta quantidade, mas vocês podem guardar no frigorífico ou até congelar e usar depois noutro bolo que queiram fazer. Prontinho para ir ao forno. Eu calculo que ele vai demorar mais ou menos uns 40 a 45 minutos a cozer. E entretanto, olhem lá como é que o bolinho já está a ficar. Ele está aqui há meia hora. Portanto, mais 10, 15 minutinhos estará pronto. Aqui está ele, lindo e maravilhoso. Demorou 50 minutos a cozer. E reparem que a gente já vê aqui a massinha de cenoura, aqui a espreitar a massinha também de chocolate e este crumblezinho. Quando se usa açúcar amarelo para fazer o crumble, ele fica com um ar mais tostadinho, eu gosto mais. Neste aqui eu usei açúcar branco, por isso ele está assim um bocadinho mais esbranquiçado. Mas não é por isso que vai estar menos bom, hein?
Ora, digam-me lá então o que é que vocês acham deste bolinho fofinho, cenoura, chocolate, crumble. Pode ser até uma boa ideia para a vossa Páscoa. Agora, o que é de certeza, é uma boa ideia para o meu lanche. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um bolinho, mais um domingo e vão já pensando que bolinho é que vocês querem que eu faça no próximo domingo. Tchau!